Olá, amigos do programa Vida e Saúde e aqui do Claramente. Sejam bem-vindos. Mais uma vez, hoje temos perguntas que vocês enviaram. Muito obrigado pela sua participação. Vamos às perguntas de hoje, então. Uma pergunta veio da Maria, que comentou o seguinte: como lidar com pessoas que um dia conversam com você? Daí eu me empolgo, fico feliz e no outro dia a pessoa nem olha para você. Quando ela precisa voltar a falar comigo, eu trato bem, ajudo na medida do possível, mas eu sofro com isso. O que fazer? Maria, isso é muito comum nos relacionamentos, seja na família, no trabalho ou na comunidade religiosa que alguém frequenta. Infelizmente é comum. Eu creio que poderá lhe ajudar se você pedir a Deus forças para aceitar a frustração de que aquela pessoa não corresponde à sua amizade para com ela e à sua disposição de tratá-la bem. Esta situação que você narrou é uma frustração real e se você nunca a feriu, então esse comportamento dela é algo que ela tem por alguma razão que pode ser ligada à dificuldade de temperamento, talvez insegurança, prepotência, arrogância ou outro problema de caráter. Além de procurar aceitar como a pessoa é, o que não significa concordar com o jeito dela, o outro passo é abaixar ao máximo a sua expectativa de como ela vai lhe tratar. Ou seja, já que você sabe que ela tem essa atitude incoerente, quando você for se dirigir a ela, faça isso já pensando que ela poderá naquele dia lhe tratar bem ou não. Se você for ter com ela mantendo o pensamento de que vai ser um ótimo contato, já que você a trata bem, isso é como criar uma armadilha para você mesma cair nela. Então, diga e repita para si mesma os chamados 3 Cs. 3C, 3 letras C, que são C de casa, né? Que diz assim: eu não causei isso o quê? O comportamento problemático dessa pessoa, eu não posso controlar isso e eu não posso curar isso. Eu vou repetir os 3 Cs. Eu não causei, não posso controlar e não posso curar. Aceitando isso, você não vai sofrer tanto como antes. Uma última pergunta de hoje veio da Iara, que comentou o seguinte: minha mãe começou a tomar medicamento para ansiedade e é para ela dormir, mas não consegue dormir já faz 3 meses. Ela está sem assistência médica e o medicamento está fazendo mal. Ela pode parar com o medicamento? Iara, obrigado pela sua pergunta. Olha só, o correto é ela ser submetida novamente a uma consulta psiquiátrica para ser reavaliada. Já que o medicamento está produzindo sintomas colaterais bem ruins e não ajuda a dormir, tendo sido prescrito para ajudar a aliviar a ansiedade e facilitar o sono, então ela necessita realmente de uma reavaliação médica. Observe para ver se realmente o medicamento não produziu nenhum efeito benéfico. Muitas vezes, um medicamento psiquiátrico produz, sim, efeitos colaterais desagradáveis, mas também melhora o sintoma que a pessoa tinha e que motivou a consulta médica. Nesses casos, temos que pensar qual é o mal menor. É tolerar alguns efeitos colaterais, mas ter melhora dos sintomas psiquiátricos, ou se é melhor, suspender e tentar outra medicação, outra alternativa para tratar os sintomas. Mas entenda que sempre é necessário, na maior parte dos casos de doenças psiquiátricas, a pessoa se submeter ao tratamento psicológico com psicoterapia do que somente com medicação. Isso porque a medicação pode não atingir as causas do sofrimento que precisam ser trabalhadas num atendimento com psicólogo. Uma pessoa que se identificou como Rô disse o seguinte: minha mãe tem diagnóstico de bipolaridade e mora comigo atualmente. Ela não me criou desde os 5 anos de idade, pois fui abandonada. Hoje em dia, morro de dó dela, mas não estou conseguindo conviver saudavelmente porque ela me suga as energias com hábitos mentirosos e não admite. Como posso lidar com essa situação? Obrigado, Rô, por sua participação aqui no Claramente.
Conviver com uma pessoa com doença mental pode ser realmente bem difícil mesmo. E muitas vezes a doença ou transtorno se mistura com defeito de caráter que podem ter existido antes da doença se manifestar. Isso significa que a doença aumenta o problema de conduta em vez de criá-lo. Uma pessoa com diagnóstico de transtorno afetivo bipolar pode mesmo dar muito trabalho, especialmente quando está na fase eufórica, também chamada de fase maníaca da doença. Nessa fase, a pessoa fica muito tagarela, com fugas de ideias, ou seja, as ideias se misturam sem necessariamente ter uma conexão entre elas, pode haver agitação e a pessoa acorda muito cedo, perturba os outros, nega ter alterações de comportamento, tem 1000 planos exagerados, pode gastar, torrar o dinheiro comprando compulsivamente sem se importar se tem dinheiro para pagar. Já na fase depressiva da doença bipolar, a pessoa tem os sintomas típicos da depressão, que são tristeza constante, perda do prazer em tudo, dormir demais ou insônia, desesperança, ideias suicidas que podem caminhar para um risco alto de suicídio, entre outros sintomas. Nessa fase depressiva, é preciso vigiar a pessoa se ela tiver ideias suicidas graves. Também administrar o medicamento antidepressivo, que foi prescrito pelo médico psiquiatra, animar a pessoa a sair para dar uma breve caminhada, mesmo sem vontade, entre outras atitudes. Na fase eufórica, fica quase impossível o diálogo e a medicação é o número 1 no tratamento para conter a agitação psicomotora. O que você pode fazer é explicar para sua mãe, quando ela estiver na fase depressiva ou numa fase de normalidade entre uma crise e outra, o que é a doença bipolar, mostrando que ela precisa fazer uso do medicamento para não extrapolar e se envolver em temperamentos, aliás, em comportamentos inadequados. Também você pode falar firme que ela precisa tomar a medicação para não agitar. E se ela não tomar, você vai ter que pedir ajuda a um pronto-socorro psiquiátrico. Isso deve ser feito, claro, não como ameaça, mas como uma colocação da realidade, da necessidade dela de cooperar com o tratamento. Então você seja firme, mas também não se envolva nas mentiras dela, que podem ser tanto ligadas à doença quanto a problema de caráter que já existia antes e que é algo para ela resolver com Deus. Eu recebi um pedido de ajuda da Rosana que disse assim: minha mãe tem uma doença crônica por causa do tabagismo e por isso ela está muito triste. Acredito que ela está com depressão. Para agravar, ela é surda, o que torna mais difícil ajudar. O que faço? Obrigado, Rosana, pela sua cooperação com Claramente, enviando a sua pergunta. Se ela aprendeu a ler e escrever, peça a ela para ler alguns textos que produzem esperança e peça que ela escreva como se sente. Quando uma pessoa escreve sobre sua dor emocional, ajuda a aliviar essa dor. Sempre que possível, leve sua mãe para caminhar em meio à natureza, porque isso é terapêutico, ou seja, é bom para a saúde em geral, incluindo a saúde mental. Se ela se mantiver deprimida, sem apetite, querendo ficar na cama o tempo todo, sempre triste, sem vontade de querer ficar junto de pessoas, se relaxa a higiene pessoal, então providencie uma consulta com o médico psiquiatra para ele avaliar e ver se ela necessita de um medicamento antidepressivo para uso temporário. Bem, por hoje é isso o que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado pela sua participação e eu relembro que se sua pergunta não foi respondida aqui ou nos programas anteriores, espere, eu vou responder uma de cada vez e espero você aqui no próximo Claramente. Até lá.